Olá, o Justiça e Você está começando. A edição de hoje está repleta de informações interessantes. Seu celular é do tipo pré-pago? Então acompanhe o programa e fique por dentro das regras para a validade dos créditos. E veja também um especial sobre as adoções necessárias. Como o Poder Judiciário está agindo para sensibilizar a comunidade para a adoção de crianças que têm o perfil menos procurado e evitar que continuem a viver em abrigos sem uma família. E mais, novidades e mudanças promovidas pelo novo Código de Processo Civil em todo o país. A validade da prova emprestada, que passou a ser amplamente aceita. Fique conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, você confere as notícias que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! Cerca de 200 educadores da Rede Municipal de Ensino de Natal participaram da 9ª ação formativa do programa Justiça e Escola. A iniciativa é do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O evento foi realizado no Centro Municipal de Referência em Educação Aloísio Alves e tem como objetivo promover a transformação social por meio de 6 pilares fundamentais: cidadania, responsabilidade, respeito, sinceridade, senso de justiça e zelo. Nós já estamos em mais de 60 escolas no município de Natal, exatamente trazendo esses conceitos da ética, esses pilares da ética, da metodologia Caráter Conta, que faz parte do eixo de trabalho e do eixo pedagógico que o programa Justiça Escola tem em parceria com esses municípios, inclusive com o município de Natal. Entendemos que nós todos, independentemente do papel que a gente exerça na comunidade, na sociedade, a gente tem sim que ter um olhar diferente para a educação. E é esse olhar diferente que nós já alcançamos mais de 500 mil de crianças e adolescentes que já nos viram em salas de aula, levando os nossos valores, nossos pilares ao longo do tempo. No Brasil, a telefonia pré-paga segue normas diferenciadas das outras modalidades. Uma das regras mais importantes está relacionada à validade dos créditos adquiridos pelos consumidores. Entenda melhor que diferenças são essas acompanhando a próxima reportagem. O gerente Erivan Lemos é cliente de várias operadoras de telefonia celular. A opção por manter linhas pré-pagas foi com a intenção de economizar. Porém, ele diz que muitas vezes acaba fazendo recarga de créditos antes do programado. Por diversas vezes já recarreguei e os créditos expiram antes do prazo. E outras vezes até mesmo sem usar os créditos desaparecem. Já liguei para o atendimento das operadoras, mas nunca foi resolvido nada, é uma coisa que sempre se repete. Costuma se repetir sempre. Queixas como a de Erivan são comuns nos órgãos de proteção aos direitos do consumidor e fazem das operadoras de telefonia campeãs de reclamação nos PROCONs. Sem sombra de dúvidas, as empresas de telefonia móvel, elas são as campeãs no número de reclamações aqui no estado do Rio Grande do Norte. Dentre esse universo de reclamações referentes à telefonia móvel de celular, nós temos um número significativo que dizem respeito a questões especificamente voltadas para os telefones pré-pagos, a questão dos créditos, né? E assim, o que a gente tem feito muito é fazer com que as pessoas, sempre que se sentirem prejudicadas, que elas exerçam o seu direito de cidadania e procurem um PROCON dentre os 13 PROCONs que estão espalhados pelo interior do estado do Rio Grande do Norte, as unidades. E aqui em Natal nós temos o Shopping Zona Sul, o PROCON no Shopping Via Direta, e nós temos na Zona Norte o Shopping Estação. Então, assim, é preciso que as pessoas procurem os PROCONs para exercer o direito de cobrar algum crédito que, porventura,
tenha expirado antes do prazo, que não tenha sido somado em relação ao tempo que vai durar mais para frente, que tenha sido indevidamente diminuído o valor de algum crédito, seja o crédito para falar ou seja o crédito na questão do pacote de dados de internet. O Brasil fechou o mês de agosto com 176 milhões de celulares pré-pagos ativos. Para proteger esse contingente de consumidores, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou regras específicas para o serviço. As normas incluem validade mínima de 30 dias para os créditos. E a operadora também é obrigada a oferecer créditos com validades mais longas, como 90 e 180 dias. E o valor cobrado pelo minuto deve ser o mesmo, independente do prazo de validade oferecido. Sempre que o consumidor fizer uma recarga, a prestadora deve revalidar todos os créditos, inclusive aqueles que já estavam vencidos. Existe um prazo máximo, que é de 180 dias. Então, o consumidor pode comprar um crédito de 30 dias, um de 60, um de 90 ou até 180 dias. Essa é a regra. A consulta ao saldo e a validade dos créditos deve ser gratuita. Sempre que estiverem chegando ao fim ou próximos de expirar, o consumidor deve ser comunicado. Não pode haver nenhum tipo mais de cobrança pela consulta. O consumidor, a qualquer momento, ele tem que ter disponível o acesso ao seu crédito. O acesso ao crédito e o acesso à validade. E anteriormente, as operadoras poderiam promover o tipo de cobrança. Hoje em dia, não. Tem que ser disponibilizado um número ou uma mensagem para que o consumidor tenha acesso amplo e restrito e gratuito a qualquer momento sobre a validade dos créditos e sobre o valor dos créditos que ainda ele dispõe. Em caso de descumprimento das regras, o cliente pode registrar a reclamação junto à Anatel ou procurar os órgãos de defesa do consumidor. As empresas que são constatadas situações que não deram prejuízo a um consumidor ou a vários consumidores, essas empresas elas são multadas. Eu posso dizer aqui com segurança que de janeiro para cá tramitaram no PROCON estadual vários processos que totalizam mais de R$1 milhão. Nunca é demais reforçar que, em caso de dúvidas ou reclamações sobre o serviço prestado pela operadora de telefonia, você pode utilizar a ouvidoria da própria operadora, o canal de comunicação da Anatel ou procurar diretamente os órgãos de defesa do consumidor na sua cidade. A palavra putativo deriva do latim putare, que significa imaginar, acreditar. O casamento putativo é aquele que pode ser anulado porque foi realizado na completa ignorância de um ou de ambos os cônjuges sobre determinado fato ou circunstância ilegal, ou que torne a vida juntos insuportável. Entre as circunstâncias estão doenças graves contagiosas, omissão quanto à verdadeira idade, parentesco direto desconhecido, crime praticado por um dos cônjuges ou até impedimentos previstos em lei, como a proibição de casamento entre sogra e genro. Até que seja anulado, o casamento putativo produz todos os efeitos civis de uma união válida para os filhos e o cônjuge que procederam de boa fé. Depois do intervalo, a validade da prova emprestada segundo o novo Código de Processo Civil. Enquanto isso, pegue seu smartphone e envie uma mensagem pelo WhatsApp para o 988998419 e comece já a receber as últimas notícias do Judiciário assim que elas acontecem pela nossa ferramenta de comunicação. O TJRN Informa é mais um canal de acesso instantâneo aos fatos e informações da Justiça Potiguar. Justiça e você, volta em instantes. Você sabia que no Brasil, qualquer pessoa que presencie o crime sendo cometido pode decretar a prisão em flagrante do criminoso? A prisão é feita o quanto antes pelas autoridades policiais. Mas será que a partir daí existe limite de tempo para que o autor desse crime escape do flagrante? A prisão em flagrante pode acontecer até quanto tempo depois do crime? Faz 24 horas. Depois do crime que ele comete, ele se apresenta com o advogado com 24 horas. Passou 24 horas e se livra do flagrante? Ele se livra do flagrante. Não era nem para se livrar, mas acho que uns 2 dias depois. Acho que 2 dias depois ele se livra do flagrante. Eu acho que sim. Não sei quanto é esse tempo. Não tenho conhecimento de causa. Se for um crime grande, tem que ser mais tempo, né? Sendo um crime pequeno, é pouco tempo.
vai depender muito do caso dele, né? Na verdade. Não sei assim como descrever assim, não. Nesse país, quem tem mais poder é o que prevalece, né? Nós só pessoal da sociedade assim, normal, não tem muita chance com essas coisas, não. E muitas vezes a pessoa que cometeu o crime se apresenta após as 24 horas achando que não vai ser presa em flagrante. Isso é um mito, inclusive eu já tive algumas experiências com relação a isso, e casos assim até que tiveram repercussões em que o conduzido ele cometeu o crime por volta das 6 horas da manhã de um dia, e quando nós tomamos conhecimento, passamos a iniciar algumas diligências, identificamos o autor da infração, passamos a investigá-lo, onde ele estaria, efetuamos diligências mais de 24 horas e depois conseguimos prendê-lo mais de quase 28 horas após o cometimento do crime. Ele apresentou-se em outra cidade achando que não mais seria preso em flagrante. E foi engano porque, como a polícia já tinha conhecimento que ele tinha cometido o crime, já tinha a sua identificação e estava perseguindo ele, no caso eu estava perseguindo ele, quando ele se apresentou com os advogados, achando que ali caracterizava uma apresentação espontânea, né? Isso caiu por terra porque a apresentação espontânea só acontece quando a polícia ou a autoridade policial não tem conhecimento do cometimento daquele crime. E ele foi preso e autuado e encontra-se preso até hoje. A prova emprestada, que é aquela que vem de outro processo e que antes não era regulamentada, passou a ser aceita com o novo Código de Processo Civil. Além de atender aos princípios constitucionais do contraditório, a mudança deve trazer economia processual. Confira. É comum o oferecimento em um processo de provas produzidas em outro. Podem ser depoimento de testemunhas, de litigantes ou exames transportados de um auto para outro. O objetivo é sempre o mesmo, constituir prova. É a chamada prova emprestada. Tem-se um processo em curso onde foi realizada e produzida uma determinada prova, a exemplo, uma prova pericial, e essa prova pode ser transportada para outro processo também em curso. O seu objetivo primordial, eu diria, é exatamente a questão da celeridade processual e, bem assim, da economia processual. Quer dizer, não se vai aí perder mais tempo produzindo uma prova em um determinado processo quando ela já existe, desde que regularmente produzida, obedecida aí o devido contraditório. Para atender princípios constitucionais e principalmente promover a economia processual, a prova emprestada foi normatizada pelo novo Código de Processo Civil. Passou a ser prova típica, com previsão legal no artigo 372. A orientação jurisprudencial e assim da doutrina também é no sentido de que tem que se obedecer o contraditório. Então, se produzir uma prova, se aproveitar uma prova em que uma das partes não participou, não foi ouvida, naturalmente isso aí ela não será admitida. A prova emprestada só é legítima quando preenche os seguintes requisitos: quando é colhida em um processo que envolva as mesmas partes ou quando é colhida em regular contraditório, ou seja, com a garantia de que os efeitos da sentença recairão somente sobre as partes do processo. O terceiro requisito é que a prova produzida seja legal e ainda que tenha a existência reconhecida por meio de uma sentença já proferida. Para haver o processo de emprestamento de provas, né, é preciso que haja a requisição da parte interessada, né? O advogado ele pode fazer essa requisição ou o próprio Ministério Público também, identificando essa pertinência, não é? E aí, após essa requisição, esse requerimento, o juízo competente autoriza. E a partir daí, aquela prova é válida para ser, digamos assim, aproveitada de um processo ou de uma investigação em outro processo ou em outra investigação. O jurista cita um exemplo prático de uso desse tipo de prova. Um exemplo que eu poderia trazer aqui para ilustrar essa questão seria, por exemplo, quando existe a apuração de um crime tributário,
certo? Crime contra o físico, onde há sonegação de impostos, por exemplo. E que depois se descobre, com a outra investigação, que esses fatos tinham uma relação, então tocava, era acessório a uma outra, digamos assim, faceta criminosa dessa organização ou de uma organização afim, em que, por exemplo, havia a comercialização de moeda estrangeira como fruto daquela sonegação a par do sistema financeiro nacional, que isso caracterizaria um crime contra o sistema financeiro nacional. Então, nessa situação, por exemplo, alguns elementos investigatórios de prova colhidos naquele processo que apurava um crime tributário poderia servir para instruir aquele processo que apurava um crime contra o sistema financeiro nacional, por exemplo. E o assunto agora é a adoção. O Justiça e Você mostra com exclusividade alguns trechos de um vídeo documentário realizado com crianças e adolescentes que vivem ou viveram o drama da adoção tardia. Embora exista uma fila de pretendentes à adoção em todo o país, a lista de crianças com mais de 4 anos, com alguma doença ou mesmo grupo de irmãos que precisam de uma família é igualmente extensa. Para tentar mudar essa realidade, o Poder Judiciário tem buscado sensibilizar a população. Uma dessas iniciativas você confere agora. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Se não fosse por ele, eu não estaria nessa casa hoje. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. A ideia é fazer com que tanto os pretendentes à adoção quanto a sociedade também se voltem para esse tipo de adoção, que nós chamamos hoje de adoção necessária, para que nós possamos incluir essas crianças e encontrar para elas uma família. Ela já foi rejeitada pela família biológica, agora está sendo rejeitada pela sociedade. Então a perspectiva dela é um mundo de rejeição. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. E por estar aqui, por ver essa situação, por ver vários outros casos, a gente aprende a valorizar o que a gente tem. O que é importante ter numa família? Ter amor e carinho. Que seja carinhoso comigo, que me dê amor e carinho. É isso que eu quero. Nós não sabemos todo o histórico que essas crianças e esses adolescentes passaram para poder chegar lá. Mas nós queremos saber o que é que nós podemos fazer para mudar a vida deles. Assim vive este sem família, com poucos momentos de alegria, nessa sociedade mal e fria, contando em segundos a velocidade do meu pensamento. Se você ficou interessado e quer mais informações, pode procurar uma unidade da Vara da Infância pessoalmente ou consultar a página do Cadastro Nacional da Adoção no site do Conselho Nacional de Justiça. E o Justiça e Você volta na semana que vem. Até lá você acompanha as principais notícias do Poder Judiciário no site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Foi um privilégio a sua companhia. Até a próxima!